Às vezes eu me pergunto sobre as criações de Deus e do homem. Eu me pergunto se Deus criou os mosquitos e se foi Deus que enviou o carro do ovo. Porque só vem na hora errada. A gente chegou à conclusão que domingo é um dia livre e aí a gente ocupa esse dia com a religião. Isso é péssimo. E aí ele diz, quem ouvir as minhas palavras e põe em prática é esperto. Quem ouvir e não põe em prática é burro. Se você chegar num sermão e falar assim, irmãos, o negócio é o seguinte, é bom mesmo é ser pobre. Ninguém vai. O pessoal quer prosperidade. Fala galera, tudo bem? Bem-vindo à quarta semana, eu acho, da nossa quarentena de discipulado. Fala aí, filho. Fala oi. Dá um oi aí. Só passeando, né? Então, hoje é o espírito da quarentena mesmo, né? Saí para dar um passeio com ela agora. Mas hoje eu tô na responsabilidade aqui de cuidar das meninas, dar aula para Bianca. E nesse intervalo eu tento gravar as nossas coisas. Hoje, na verdade, eu quero fazer uma síntese de tudo que a gente já conversou, né? A gente falou primeiramente sobre missiologia e definimos bem aí a missão de Deus. O que é a missão de Deus? É Deus que faz a missão, é Ele que vem ao encontro do homem. E aí a gente discutiu sobre isso. Depois a gente falou sobre cristologia, na tentativa de redefinir teologia, né? Não colocar a cristologia como uma disciplina da teologia sistemática, mas redefinir nossas convicções teológicas a partir de Cristo. E que também não é criar uma chave hermenêutica, é começar em Cristo e terminar em Cristo, tudo nele, por ele, para ele. E depois a gente falou sobre eclesiologia, os problemas da igreja moderna, que a gente sabe, dentre eles estrutura física, litúrgica, louvores, membresia, dinheiro. A gente falou sobre essas coisas. Hoje a Isabel tá agitada, vai vendo aí. E hoje eu quero fazer uma síntese dessas três coisas. Na minha opinião, são as três coisas mais importantes que a gente precisa conversar a respeito quando começa uma interação sobre Jesus, principalmente com alguém novo. E tendo dito isso, eu quero pegar essas três coisas e fazer uma proposta. O vídeo hoje vai ser bem rápido. Analisando esses três critérios, né, essas três matérias, a gente chega à conclusão seguinte: a missão é de Deus, nós somos missionários. Missionários é aquele, como o apóstolo, que é enviado segundo a autoridade de alguém. Então a gente não inventa missão, a gente nem cria coisa nova. Se começa tudo em Cristo, termina em Cristo, Ele é o responsável por tudo. E a eclesiologia a gente já viu que está tudo errado, então a gente precisa mudar um monte de coisa. Tive uma discussão interessante hoje com um amigo. E ele falou assim, cara, eu tô entendendo tudo que você está falando, mas ao mesmo tempo, como eu entendo o que você está falando, eu entendo que não dá para continuar do jeito que tá. Tem que mudar. E eu falei para ele que o sistema ele não está todo corrupto, ele está parcialmente corrupto. E hoje, por um fator sociológico, a gente já determinou aí nas nossas conversas, a gente continua com a prática da eclesiologia se reunindo nos templos, porque é um fator sociológico. A gente chegou à conclusão que domingo é um dia livre e aí a gente ocupa esse dia com a religião. Isso é péssimo. Como é que a gente resolve esse problema? Se eliminar o domingo, se eliminar o culto, se eliminar as liturgias, se eliminar a eclesiologia, se eliminar tudo isso, como é que a gente continua? Jesus deixou uma missão para nós e eu quero deixar duas reflexões. E aí eu vou acabar assim. A primeira delas é quando Jesus, no discurso da montanha, diz o seguinte: sabe aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática? Ele é semelhante ao homem que constrói a casa na rocha. Vai ter uma vida sólida. Mas que palavras são essas que Jesus deixou? É o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o inverso, é virar de cabeça para baixo a cultura judaica. Bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o perseguido, bem-aventurado é o que chora. Esse é o Sermão da Montanha. Nada desses valores combina com a igreja evangélica pós-moderna. Se você chegar num sermão e falar assim, irmãos, o negócio é o seguinte, é bom mesmo é ser pobre. Ninguém vai. O pessoal quer prosperidade, porque Deus prometeu prosperidade. Então, você chegar lá e falar assim, irmão, bom mesmo é ser perseguido. Porque a galera é terrorista arrancando a cabeça. Não, o povo quer paz. E aí, não funciona, esse sermão não funciona, ele é antipragmático. Primeira é essa, né? As palavras de Jesus é bem-aventurado é aquele que ouviu minhas palavras e colocou em prática. Estuda o Sermão da Montanha e você vai ver.
Apanhou de um lado? Dá o outro. Roubaram seu casaco? Dá o resto da roupa. Seu amigo te pediu? Obrigação sua. Seu inimigo te pediu? Mais ainda. Porque fazer pelos amigos qualquer um faz. Olha só como é que vai ficando estranho a pegada de Jesus. Esse é o Sermão da Montanha. Ele diz: quem ouvir as minhas palavras e põe em prática é esperto. Quem ouvir e não põe em prática é burro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quem constrói a casa na areia. Quem constrói a casa na areia é o quê? É burro. Porque vai chover, a casa vai cair. Então, esse é o primeiro reflexo, primeiro versículo que eu quero deixar de reflexão para nós, para fechar um raciocínio. E o segundo é quando Paulo vira para Timóteo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, fala assim: Timóteo, tudo aquilo que você ouviu de mim, agora você confia a homens sábios que têm capacidade de ensinar para outros homens e que vão ensinar para outros homens. O que ele quer dizer com isso? Você cria um sistema aí, com placa ou sem placa, para que esse ensinamento possa continuar sendo passado de geração em geração. Eu acredito que a igreja tomou essa forma monstruosa porque, pela graça comum de Deus, ele entendia que nós precisaríamos nos apoiar em algum sistema. E aí, como eu já repeti algumas vezes, a missão de Deus passa pela igreja local. E aí, por isso, a igreja permanece. Porque se não fosse a graça de Deus, essa igreja também já tinha falido. Porque é uma palhaçada, a gente já viu o que está sendo pregado por aí. Então, refletindo nesses dois versículos, bem-aventurado é o que põe minhas palavras em prática. E Timóteo, procura alguém para ensinar. O que a gente tem que fazer com todos esses ensinamentos que a gente discutiu e chegamos agora nesse primeiro estágio final? Ainda não é o final da nossa discussão, do nosso discipulado, mas é o primeiro estágio. O que a gente tem que fazer? Bom, eu não quero dar nenhuma sugestão que seja imperativa, mas eu vou recomendar. Nesse grupo aqui a gente tem aproximadamente 100 pessoas. De vez em quando entra um, sai outro, tem aproximadamente 100 pessoas. Eu já constatei que aproximadamente 20% dessas pessoas participam das discussões. Talvez porque são pessoas mais propícias a participar de discussões como essas, gostam dos debates e da busca do conhecimento usando esse método. Nem todo mundo participa porque nem todo mundo consegue. E não é falta de capacidade, é questão de identificação. Eu acredito que desse grupo aqui de 100 pessoas, aproximadamente 40 ou 50 estão absorvendo conteúdo. Nem todo mundo está absorvendo conteúdo. Então, baseado nesses números, 20 a 30% das pessoas participam e entre 40 e 50% das pessoas absorvem. Sendo que a gente tem 100 pessoas aqui, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dividir esse grupo aqui em pelo menos, no mínimo, 10 igrejas. Porque o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas chamadas das trevas para a luz, que se reúne em volta de um nome, e esse nome é Jesus Cristo, e que representa a glória de Deus na terra através da sua presença. Se isso é a igreja não precisa ter uma quantidade certa de pessoas. A igreja não é 100 pessoas ou 50 pessoas. Também não quer dizer que ela é 2 pessoas. A igreja é um grupo de pessoas, tem que ser no plural. E a igreja é um grupo pequeno de pessoas que se reúne em volta dos 4 pilares que nós já discutimos: dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão, oração e partir do pão. Isso você só faz com um grupo pequeno. Eu costumo dizer que o tamanho ideal de uma igreja é 2 pizzas. Como assim 2 pizzas? Se tem um número suficiente de pessoas que você alimenta com 2 pizzas grandes, tá bom. Se tem mais gente e 2 pizzas não dá, já começou a ficar gente demais. Então aqui nesse grupo a gente tem pelo menos 10 igrejas, se não mais. E aí qual que é a ideia? Nós aqui precisamos começar, e aí eu não vou dar data limite, mas a gente precisa começar a pensar e agir. Não adianta só pensar, agir. Não é eleger, é apontar, reconhecer aqueles que têm um chamado pastoral. Porque o que o pastor faz? O pastor não é a figura do pregador. O pastor é o que guia as ovelhas no pasto verdejante. Mas na realidade da cristologia que a gente discutiu, o pastor também é ovelha. Então ele só é a ovelha que vai na frente. Ele não é superior às ovelhas. E aí, indo na frente, ele vai explorando os pastos, as águas tranquilas e as coisas que Deus proporciona. Então aqui a gente precisa identificar 10 pessoas. Olha o desafio interessante. No mínimo, 10 pessoas que vão na frente, que vão separar grupos pequenos,
A gente já tem alguns líderes de grupos de conexão aqui nesse grupo que já lideram uma igreja, e essas pessoas vão se responsabilizar em conferir que a igreja está se dedicando aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ele não é obrigado a pregar. Quem prega é pregador, não é pastor. E aí, quando a gente fizer isso, nós vamos ter 10 igrejas autônomas aqui, 10 igrejas que caminham debaixo de uma mesma visão. E isso daí não é um autoritarismo apostólico dos tempos modernos. A gente tem uma visão de igreja que pratica esses 4 pilares de Atos 2:42, porque nós queremos ser essa igreja. E aí, aos domingos, nós vamos reunir essas igrejas. Aos domingos a gente tem uma reunião apostólica. A gente já falou sobre isso na capela, onde as igrejas param para ouvir talvez uma exposição da palavra de Deus, vinda de um pregador, e esse pregador, com a ajuda do Espírito Santo, ou com a direção do Espírito Santo, vai continuar nos alinhando no pensamento em que nós devemos seguir com as nossas igrejas. Então hoje, a gente tem aqui nesse grupo, para a gente fechar, bem-aventurado é aquele que põe as minhas palavras em prática. Por outro lado, a gente precisa procurar homens que ensinam homens, criar um sistema. Então aqui dentro nós descobrimos que a gente tem 10 igrejas orgânicas, 10 igrejas onde a gente se reúne para praticar esses 4 pilares. E aos domingos a gente reúne as igrejas. Se a gente fizer isso, a gente vai aproveitar essa paralisação, essa quarentena, para pôr em prática, provavelmente, eu acho que é o que mais se assemelha, salvas as devidas proporções, é o que mais se assemelha ao início da igreja primitiva. A Isabel enjoou. Deve ser o que mais se assemelha ao início da igreja primitiva. Porque eles partiram por causa da perseguição, foram se estabelecendo aqui e ali, e grupos foram se formando, e aí apareceram os apóstolos, para as reuniões apostólicas e para as cartas, para colocar o povo na linha daquilo que eles achavam que era o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, o meu desafio para vocês é o seguinte: todo mundo já entendeu, o sistema ele não está 100% corrupto, mas se ele não for sanado, ele vai engolir a gente. Nós é que precisamos usar o sistema e não o sistema nos usar. Então nós vamos a partir de agora pôr em prática o que Jesus falou, aprender com os mandamentos dele, principalmente o do Sermão da Montanha, e ouvir as palavras do nosso irmão Paulo, dizendo que a gente precisa criar um sistema, com placa ou não, para ensinar aquilo que ele nos ensinou, nas cartas e nas instruções que ele deixou. Fazendo isso, o primeiro passo seria criarmos 10 igrejas. 10 igrejas autônomas, sem placa, sem custo. Imagina 10 igrejas sem custo. Por quê? Porque a gente se reúne nas nossas casas. E aí, nós igrejas fazemos um pacto de mantermos rodando a organização, a instituição que é sociológica, não é teológica, que é pós-moderna, não é primitiva, para o benefício daqueles que ainda não são igreja conosco, e ao chegarem vão usufruir de um sistema que atende às necessidades sociológicas do século XXI, modernidade líquida aí, e agora ainda mais com a questão do advento da internet, das publicações na internet, nós vamos nos comprometer enquanto igrejas a manter esse sistema, caso você queira, isso não é obrigado, para o benefício daqueles que ainda não são igreja. Enfim, esse é o desafio de hoje, esse é o desafio dessa semana. Vamos discutir primeiro e nos desafiarmos a colocar em prática. Desculpa aí o vídeo todo tremido que eu estou segurando aqui no meu braço, passeando com a Isabel. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.